Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso podcast número 11 da Clínica Parque Animal. Antes de tudo, não esqueça de ativar o sininho, curta e compartilhe o nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre terapias integrativas. Nós estamos aqui, eu, a doutora Karen, clínica médica e cirúrgica da Clínica Parque Animal de Pequenos Animais. Estamos também com a doutora Carol Hirata, que vai falar um pouquinho pra gente agora o que é a terapia integrativa. O que é, Carol? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Carolina, sou médica veterinária, clínica médica e trabalho com acupuntura veterinária e futuramente também com fisioterapia. A medicina integrativa são vários tipos de terapia que a gente integra, né, junto ao tratamento convencional, seja medicamentoso, cirúrgico. Então, a gente pode usar para diversas patologias, né? Eu gosto muito de usar o exemplo de animais epilépticos convulsivos, né, que fazem uso de medicações, mas a gente pode associar com outras terapias, como acupuntura, como uso de canabidioide, dependendo da causa, né, da epilepsia, da convulsão. A gente pode associar também o uso de células-tronco, né, que o Dr. Lucas vai falar hoje pra gente. E é uma coisa que está crescendo muito aqui no Brasil e, assim, só tem a agregar para os nossos pacientes. Isso, lembrando que essas terapias, elas andam junto, né? Isso. Com os tratamentos convencionais, né? São complementares que vão ajudar ali o paciente a ter um bem-estar maior, né? Estamos também com o Dr. Lucas, nosso anestesista de clínica médica e cirúrgica. Boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde para os ouvintes, né? As pessoas que estão nos assistindo. Boa tarde, boa noite para as meninas, as veterinárias, doutoras Carol e Karen. Então, né? A medicina integrativa, desde que eu tive na faculdade, sempre foi colocado muito em discussão, porque é uma medicina nova, teoricamente, mesmo tendo milênios já de utilização na China pela acupuntura, que é uma medicina milenar chinesa, que por muito tempo, né, ela caiu em descrédito tanto pela medicina nova, né, a nossa medicina ocidental, e quanto aos médicos veterinários, que onde acreditavam que ela não tinha efeito, sendo que por muitas vezes já é comprovado cientificamente que tem. Como eu posso colocar células-tronco, que muito tempo foi as pessoas tinham medo porque vai formar novas células e cada vez mais colocavam medo, dizendo que elas seriam cancerígenas, achando que a gente só iria colocar células-tronco e não teria outros exames. Lógico, ela tem um potencial cancerígeno, desde que o paciente tenha um câncer já pré-instalado, porque ela só vai multiplicar ali o que já está inflamado, e onde tem câncer está inflamado. A gente faz uma pesquisa, a gente vê se ele possui, né, metástase, se ele possui alguma célula cancerígena. Não tendo, a gente começa. E ela funciona muito bem com a acupuntura, com a alopecia X, que eu acho que é um dos principais patologias que os donos, tutores, na verdade, de Spitz alemão, que é o Lula da Pomerânia, possuem, que é a perda do pelo e que não vai voltar. Em vez de nós realizarmos procedimentos que são mais cruentos, né, como microagulhamento, podemos deixar ele um período sem o corticoide, né, que é um dos tratamentos que é feito, e ele vai ter a resposta do crescimento. Então, é uma medicina que entra na anestesia também. Nós podemos utilizar como a musicoterapia após realização do medicamento pré-anestésico, ou numa parada cardiorrespiratória, como o ponto que é entre o filtro nasal, aqui, né? Isso, na gengiva aqui do animal. Então, para auxiliar na respiração, né? E além de na anestesia também nós temos, né, estudamos muito controle da dor, que é o que entra muito
na parte do que a doutora Karen e a doutora Carol trabalham, uma sendo acupunturista, né? E na parte de canabidiol, onde ela faz recrutamento, né? De muitos receptores inibindo a dor, né? Então, muitas dores que o organismo não está mais tendo, que são as dores crônicas, que são muito difíceis de medicamentos fazerem efeito, tanto a acupuntura como o uso de canabidiol, né, que é isolado, não tem uma parte recreativa, faz esse efeito. Mas eu acredito que as duas possam explicar melhor. Doutor Lucas, eu queria saber da sinomose, que usa bastante também, né? Em casos de sinomose, o uso de células-tronco. Sim, tem muitos casos onde o paciente, né, a gente sabe que a última parte da sinomose, né, é o sistema nervoso, aonde leva uma lesão onde o paciente muitas vezes não só consegue vocalizar. E em conjunto com a sinomose, conjunto com a fisioterapia, a acupuntura e com a célula-tronco, conseguimos realizar a volta, né, fazer com que o animal volte a ambular por meio de reconstrução, né, da sinapses, né, que é a parte do sistema nervoso do paciente, que vai fazer com que um sinal do cérebro, né, do córtex, seja levado para os membros e ele volte a andar. Não vai ter, muitos não voltam a ter o total movimento, né? Mas boa muitos parte conseguem dar uma ter qualidade de vida. Eu acho se arrastar. Eu acho que a sinomose é um clássico, né? Onde a gente consegue integrar todas as terapias num paciente só, né? A gente consegue tratar todas as sequelas, né? Tanto na forma aguda da doença, né, doutora Carol, que a gente consegue fazer uso da acupuntura já naqueles animais que estão convulsionando, que estão com mioclonia, né? Sim. O que você acha que a gente pode auxiliar no paciente com além, sinomose? Né, a gente usa acupuntura, a gente costuma usar mais na fase crônica mesmo, quando não está ativa a doença, né? Porque se a gente inserir agulhas em determinados pontos, enquanto a doença está ativa, a gente pode manifestar a mais agudo a doença. Então, a gente espera um pouco o animal sair da fase crítica para tratar mais sequelas. Existem alguns, na verdade, há controvérsias, existem alguns veterinários que fazem na fase aguda e outros não fazem, né? Eu prefiro não fazer. Para não ter esse perigo de estimular mais ainda a doença ser desenvolvida. Mas eu conheço alguns veterinários que fazem e ainda não apresentou nenhuma alteração mais grave. Mas eu prefiro fazer na sequela mesmo, quando o animal já está inativado o vírus. Sim. E também eu já ouvi falar, né, do canabidiol também para tratar a sequela, ou usar na fase aguda. Dá para usar na fase aguda também, mas o melhor também é na sequela, isso. Eu acho que não tem interferência ali da virulência, né, do tempo da virulência. O ideal, né, quando o animal está nessa fase mais ativa, né, a gente faz tratamento terapêutico, medicamentoso, né, entra com medicações, e aí quando o animal estabiliza, a gente entra com as terapias integrativas. Existem também fitoterápicos que dá para usar, associar junto, aí daria para entrar na fase aguda. O fitoterápico, nutracêuticos também. O nutracêutico é muito bom, é excelente. Cromoterapia também seria interessante, né? O uso das cores ali para acalmar o paciente, porque a gente consegue agir diretamente no sistema nervoso central, né? Sim. Então existem cores ali que a gente pode estar auxiliando o paciente a acalmar, a ter passar por esse período mais tranquilo, né? Sim. Eu acho bem interessante. O canabidiol também é uma terapia muito legal, né? Sim. Eu adoro. E a gente pode atuar em diversas patologias, né? Não só sequela de sinomose, mas câncer, controle de dor, como o Dr. Lucas falou, né? A gente pode utilizar ele conjunto às outras terapias. Dores articulares, né? Também pode ser utilizado. Vai atuar ali diretamente no sistema nervoso que vai auxiliar o paciente a
Até a regra de tumores, isso é bem interessante. E para animais ansiosos, esses cachorros e gatos que são meio dependentes dos tutores que entram em crise de ansiedade, né? E tem os cachorrinhos pequenininhos que têm colapso de traqueia, que dá aquela falta de ar devido à excitação. Ajuda isso? Ajuda o canabidiol a dar uma relaxada no animal para não ter essas crises? Ajuda também, mas associado a enriquecimento ambiental, né? A interatividade fora do seu ambiente, né? Fazer os passeios, fazer brincadeiras. O adestramento. O adestramento também ajuda, mas só o canabidiol sozinho, nesses casos de ansiedade, de separação, que você falou também, sozinho ele não vai ter aquele potencial todo que a gente espera. Tem que ter um manejo ambiental. Nutracêuticos também ajudam bastante em colapso de traqueia, que você falou, né? E o canabidiol ajuda sim, mas isolado não. Tem que ter o manejo ambiental. Base, né? Sim, tem que ter. E é legal porque, né, felinos também é uma parte bem complicada, né, da clínica, porque sabemos que cada um tem, eles são que nem humanos, né? Cada um tem mais que cachorro, porque cachorro normalmente eles são mais fáceis de lidar na parte comportamental. Felinos, cada um tem seu comportamento, a gente se mexe numa coisinha, eles já começam a demonstrar algumas síndromes que não acontece tanto nos caninos. E principalmente nos felinos, mais de 70%, né, possuem uma depressão. Então é legal não qualquer coisinha eles já ficam com cistite idiopática, né? Aí nesse momento o cannabis ajuda bem. Esses ajuda bem. Que obstruem sempre. Sim, legal. Ajuda bem. Os gatos respondem super bem ao canabidiol. E como que né, para o pessoal que está na casa? Eu tenho uma noção, mas queria que você explicasse como que funciona, né? Por exemplo, eu tenho meu bichinho e ele é epiléptico, ele convulsiona, toma Gardenal. Como que eu faço para usar o canabidiol? Eu tenho que marcar uma consulta? Como que funciona a avaliação? Como que funciona para eu comprar? Eu consigo comprar aqui no Brasil? Está liberado? Como é que é? Isso. A legislação brasileira, ela ainda não permite que seja vendido legalizado, né? Porém, existem projetos de lei, né, que isso já acontece e a gente consegue fazer o uso, né? E aí existem associações brasileiras que fazem a produção do óleo e os clientes eles vão se associar e vão poder comprar diante de todo o histórico clínico do paciente, juntamente com a receita do médico veterinário. Né? Aí o paciente ele vai passar por uma avaliação clínica, onde vai ser avaliado todo o histórico do paciente. Aí a gente vai prescrever, né, fazer uma prescrição individualizada, né, não como que fala? Não é uma receita de bolo. Cada paciente vai ter uma prescrição, né? Nem todos os casos são parecidos, né? E nem todos os pacientes vão se adequar àquele canabidiol. Cada um responde de uma forma diante de cada um. E eu acho que seria interessante falar também como que é óleo, é comprimido. Acho que o pessoal aí de casa não tem noção de como é que funciona. Tem gente que acha a planta, vai né? vir muita gente vai achar que você tá dando para comer ou vai fazer o animal fumar, né? Acha que vou fumar um baseado. Ai, doutora Karen tá vendendo baseado. Não, gente, pelo Daí amor de Deus. O gato fica olhando pro além. Aí coloca um Bob chapado. Marley. Chapado. Põe Bob Marley. Brincadeira, gente, não. Não tem nada disso. É realizado o extrato dos compostos da planta da cannabis. Então, não vai ter aquele efeito recreativo, alucinógeno. Não vai ter isso. Ele vai ser extraído CBD, né? Ou THC, que são os mais comuns. E a gente vai dar o óleo. É feito tudo certinho, as associações fazem a cultura, tudo certinho, e a gente consegue promover a ação somente com óleo, só com o extrato da planta. Não é nada com alucinógeno, nem nada. Ninguém vai ficar loucão. Claro que se utilizado em doses altas, porque às vezes, né, porque é conta-gota, né? Às vezes a gente, por erro, né,
a gente acaba dando a mais. E aí, claro que vai causar uma toxicidade no organismo do animal, como qualquer outro medicamento, né? Lembrando que então, todo uma medicamento... dipirona que a gente tem na casa pode fazer mal. Exatamente. Em dose excessiva. Exatamente. Qualquer medicamento em dose alta vai causar um mal para o animal. Tanto para a gente também, né? Sim. Vai intoxicar. Mas se isso acontecer, né, o efeito vai passar, o animal vai ficar mais sonolento, mais alguma coisa assim, mas vai passar esse efeito, né? Deixa ele lá no ambiente escurinho que tá tudo certo. Tanto que a diferença de um veneno para um remédio é a dose, né? Isso, exatamente, é a dose. Porque às vezes um medicamento numa dose errada já vira um veneno como... Sim, exatamente. E, Dr. Lucas, esse, né, que você comentou sobre as células-tronco, como que é feito? Como que é utilizado? A utilização dela, utilizamos em 2 vias, principalmente. Podendo ser por via intravenosa, que é aplicado no soro, né? Nós canulamos o paciente e aplicamos ali pelo menos 3 administrações com episódios de 15 dias, né, com intervalos. Ou, no caso de feridas muito extensas, nós podemos fazer ela instilada ali, né, na região. Ela tem muita utilização, além da cenomose e das feridas abertas, como eu falei, doenças renais crônicas. Ela não vai reconstruir esse rim doente, não vai trazer de volta, né, a funcionalidade, já perdida. O que ela vai fazer é retardar, porque nós sabemos que a partir do momento que temos um rim doente, ela é uma doença degenerativa e crônica, então cada vez mais ela vai se degenerando. Então o que a gente faz? Não adianta também aplicar num paciente grau 4, ali não vai ter funcionalidade nenhuma. Até seria um desperdício. Sim. Nós vamos realizar num paciente 1, 2, onde a clínica ainda é pequena. Mas meu animalzinho tem doença renal, mas ainda está bom. Mas é para exatamente isso, para poder você ter mais contato com o paciente bom. Porque sabemos que o melhor tratamento de todos ainda vai vir dias tristes pela frente de um paciente renal. É para retardar a progressão, né? Para a gente tentar estabilizar o máximo de tempo possível naquele estágio, né? E eu acho legal também, entrando em outra parte, falando da célula-tronco, é um incentivo. Por exemplo, que eu via lá em Campinas, que a minha professora que me deu esse curso, ela é sócia proprietária de um dos laboratórios que realizam a Regeneravet, que agora vendem pela Ouro Fino. Eles fazem por meio da castração, né? A célula-tronco ela é retirada da gordura do útero. Então, eles têm, né, ali com alguns médicos veterinários que são próximos do laboratório. São parceiros, São né? parceiros, retiram, fazem a OH eletiva, deixam separado, eles buscam e começam a fazer a cultura dessas células, onde, além de ajudar, né, o paciente na parte de piometra, doenças que podem acometer a diminuição de... fugiu o nome agora de cruzas, né, de terem mais filhotes indesejados, porque sabemos que muitos animais acabam tendo acesso à rua. O H eletiva que ele falou é castração, para quem não sabe, de fêmeas. E dessa maneira acaba ajudando. Também, outra doença que não... A célula-tronco, na verdade, nunca pode ser utilizada na forma ativa da doença. Então, a gente precisa estar com a virulência diminuída. Baixa também. Baixa. E outra que é utilizado muito é pós-doenças do carrapato. Porque, normalmente, podem causar hipoplasia ou aplasia da medula, que é a diminuição das células vermelhas, onde não tem mais... O organismo não consegue mais responder àquela anemia, perde células que são leucocitárias, que são células de defesa, então ela vai agir na medula, fazendo com que volte a resposta medular.
Sim, a cannabis age bastante também, né? Aproveitando o gancho, a cannabis age bastante também nessa parte de produção de células. A gente consegue um resultado muito bom em uma semana de uso. Né? Às vezes o animal convulsivo, né? Às vezes ele apresenta uma anemia, né? Sim. E quando a gente entra com a cannabis, a gente consegue ter um resultado muito bom, normalizar aquelas células vermelhas do sangue com uma semana de uso. E você acha que com, né, o paciente que já é convulsivo e usa o Gardenal, né, por um longo período, com o uso do cannabis, dá para diminuir a dosagem do Gardenal? Dá para diminuir, é muito interessante, porque assim, a cannabis ela é um tratamento novo aqui no Brasil, né? Principalmente aqui, né, no interior de São Paulo e tal, as pessoas ainda não conhecem direito. Mas assim, geralmente os pacientes epiléticos que vêm, eles já são aqueles pacientes polifarmácia. Sim. Né? Que já tomam Gardenal, que tomam Keppra, brometo de potássio. E aí é aquele paciente convulsivo que o tutor não sabe mais o que fazer, né? Sim. E aí geralmente o que eu faço, né? Eu vou reduzindo, já entro com óleo e já vou reduzindo o último remédio que ele tá tomando. O anticonvulsivo. E aí a gente vai retirando os próximos, ficando apenas com o Gardenal e o óleo de cannabis. Ah, tá. E aí o uso é contínuo também? Usa contínuo, a gente tenta reduzir a dose do Gardenal, mas mantém só os dois. Ah, tá, legal. Que já é... Porque o que acontece? Quanto mais a gente entra com medicação anticonvulsiva, é porque aquele anticonvulsivo anterior já não está mais respondendo no organismo. Sim. Né? Por isso que fica intoxicando o organismo de tanto remédio, né? E essas medicações, principalmente o Gardenal, né, eles causam lesões hepáticas. Então, quanto mais a gente conseguir reduzir essas medicações, é melhor para o paciente a longo prazo, né? E Exatamente. eu acho legal, gente, aproveitando o assunto do canabidiol, há pouco tempo, né, nós tivemos um caso que eu e você acabamos entrando juntos, né, era de um colega, mas a paciente apresentava piometra, então a doutora Karen também é cirurgiã, e eu ia fazer a anestesia desse paciente para ela. E ela apresentava uma massa em membro inferior, e fomos fazer o raio-x, fazer a cito, e era um câncer, um osteosarcoma. E a partir dali foi mais um tratamento paliativo, informando a tutora que há necessidade ainda da cirurgia, mas fomos tratando primeiro a estabilização do paciente do que colocar ele direto, porque além de ser uma emergência, também não adianta entrarmos para uma emergência fazendo com que o animal se perca ali no meio, né? Porque temos que pensar também na vida do tutor, além do paciente, né? Como ele vai aceitar esse luto, aceitar a perda do seu animalzinho. Mas ela utilizou o canabidiol junto com medicações, né? Isso. De dor, mas não medicações fortes, como um tramal. Ela usou mais a medicação canabidiol, né? Isso. Com a dor e a de pirona, né? Boa de pirona. Não chegou nem na morfina, né? Que era um osteosarcoma. Ah, sei, acho que eu lembro. Era um osteosarcoma, que é um tumor maligno, né? Pra quem não sabe, bem agressivo. E a estimativa de vida são 6 meses depois do diagnóstico, né? Sim. E quando chega a esses 6 meses, né? E é um tratamento muito sofrido, o animal tem muita dor, a família fica arrasada, né? Então, a gente tenta fazer o melhor possível para aquele paciente, para aquela família. E a cannabis ajuda bastante. Eu acho que uma dúvida também, né, que o pessoal pode ter é a questão de valores. Como que é aqui no Brasil, né, para ter acesso a essas terapias? Canabidiol, por exemplo. Você tem noção de quanto que custa um óleo? Algo assim aproximado? Depende muito da dosagem, né, e do volume que a gente vai utilizar. Mas sai na faixa de um frasco, custa uns R$400, mais ou menos. Não é uma terapia muito cara, levando em consideração o benefício que pode causar aos animais. Sim, com né? certeza. Com certeza. Pensando a gente por esse lado. Pensa no valor, né? E não no preço. Exatamente. No que pode agregar para o paciente. Sim. Né? A qualidade de vida que vai causar
né? Não tem preço que pague, né? E não você tem... também trouxe, né, para falar sobre a cromoterapia. Eu acho que é uma coisa também que as pessoas não conhecem, né? Acho que é bem legal isso. Exatamente. A cromoterapia, aliás, é bem interessante, a gente tinha conversado sobre isso, né? De trabalhar junto com a acupuntura, né? Usar nos pontos. Exatamente. A cromoterapia é a utilização das cores para tratar diversas patologias no organismo, né? Ele vai equilibrar o paciente e vai ajudar ali naquelas patologias que eles têm, tanto de emocional quanto de dor física. E aí, a gente pode usar também a acupuntura juntamente com a cromo. Eu acho muito legal, a doutora Carol trouxe aqui as agulhinhas. As agulhinhas mágicas. As agulhinhas mágicas. Fala pra gente o que é isso aqui também. Olha que legal isso. Então, a acupuntura, né, pra quem não sabe, a gente insere algumas agulhas em determinados pontos dos animais, né? E nesses pontos também tem... nervos e vascularização, que vai promover analgesia, vai promover uma imunomodulação do animal. Então, são agulhas pequenas e bem fininhas, não é a mesma tipo de agulha que a gente toma injeção. Acho que algumas pessoas já fizeram acupuntura, né? Não é tão assim conhecido, mas não sei, vocês já fizeram alguma vez? Já fiz. Já. Gostaram? Gostei. É bom, né? É bom. Na medicina veterinária, né, a gente usa bastante para reabilitação do animal, principalmente animais que têm doença do disco intervertebral, né, probleminha na coluna, pós-cirúrgico também, pós-cirúrgico, sim. Porque ele promove uma analgesia muito boa. E aí, né, além da inserção das agulhas, a gente usa também a moxa. Isso aqui é um bastão de uma erva que se chama Artemisia. E ela é chinesa, né? A acupuntura, para quem não sabe, ela é uma medicina chinesa, milenar, mais de 3.000 anos já que os chineses usam. E lá na China, eles só trabalham com acupuntura, com fitoterápicos, quase não existe medicações, né? E há 3.000 anos atrás, eles já davam um diagnóstico baseado nos elementos, né? Que a acupuntura trabalha com os 5 elementos da natureza, que é terra, água, madeira, fogo e metal, isso que a gente usa. Eles acreditam que a doença, a doença física se manifesta do desequilíbrio do campo organismo, do campo energético. Que o campo energético, a gente tem a energia, que é o Qi, que circula por todo o corpo. E aí, quando manifesta alguma doença, quer dizer que tem algo obstruindo ali essa energia, que não está fluindo bem. E aí a gente faz o diagnóstico, é completamente diferente da medicina ocidental, né? Então, a gente faz uma avaliação física, a anamnese é muito importante para a gente saber as informações dos animais. E além das agulhas, a moxa, né, que a gente usa, a gente acende o bastão, né, com fogo mesmo, e ele libera uma fumaça e a gente usa, né, a gente aquece os pontos de acupuntura, ou dá para fazer massagem também. Esse aqui é... Como que é o nome? Termi, que a gente põe a moxa aqui dentro. E aí faz a massagem mesmo, estimulando os pontos, a coluna. Ele promove uma analgesia ali na hora mesmo. Quando eu tive tendinite aqui no pulso, eu usei, assim, foi excelente. Eu gostei bastante. E assim, a gente usa muito para animais idosos que tem probleminha coluna, dor articular, que mais? Animais epilépticos também é bom associar acupuntura. Relaxa, né? Sim, relaxa, é muito bom mesmo. Eu sou fã. Sim, associando acupuntura, cromoterapia, cannabis, células-tronco, homeopatia. Homeopatia. Homeopatia a doutora Karen também trabalha com homeopáticos. Sim, que a gente tenta fugir o máximo possível dos alopáticos, né? Que causam tantos malefícios a longo prazo, né? Até a alimentação natural, né? Que agora entrou em moda. Isso, a alimentação natural ela é excelente, né? Porque ela vai causar uma modulação no organismo, vai desinflamar aquele organismo, né? Porque nada mais é do que uma inflamação do organismo nessas doenças todas, né? Principalmente epilepsia, doenças infecciosas que vão levar a uma inflamação do organismo. Sim. E modulando aquele intestino, a gente consegue promover uma melhora no geral do paciente. E hoje em dia a gente, né, percebe
Porque você conversa com esses tutores mais antigos, né? Você vai explicar alguma coisa e eles falam, nossa, mas antigamente não tinha isso. Meu cachorro viveu 18 anos, comia comida e nunca teve doença nenhuma, né? Lógico que a gente vai fazer uma dieta elaborada, não é dar fubá com sei lá o que. Não é arroz, frango e cenourinha. Não é isso. É almoolado. Isso, são alimentos selecionados para aquele paciente e feita a distribuição calórica certinha, adequada para aquele paciente, né? Suplementando com vitaminas e minerais para não ter perigo de ocorrer um desequilíbrio naquele organismo e ele acabar ficando doente, né? Eu acho engraçado, né, quando você tá na anamnese conversando com o tutor, e você pergunta, ele come sua ração? Ai, não, eu coloco um franguinho, só sem sal, só um franguinho. E aí come a ração mais o frango. Mas, gente, a ração já é calculada a quantidade de proteína que tem que ter ali para o animal comer. E aí você coloca mais proteína ainda, né, dá um excesso de proteína, isso aí mais para frente pode gerar um problema. Ou, sei lá, coloca arroz, vai encher o bicho de carboidrato também. Vai levar numa obesidade. Aí por isso que tem tanto cachorro obeso com problema hepático, com problema renal, diabético. De articulação. Nossa, diabetes, assim, é absurdamente. De articulação. Aí vai ver o cachorrinho não consegue nem subir no sofá. Sim, perde qualidade de vida. Principalmente gatos, né? Que normalmente o quadro principalmente deles é diabetes por serem obesos. Sim, e às vezes a gente entrando com tratamento de obesidade já reverte. Porque nem sempre, né, que a mellitus tipo 2, que é a deles, para quem não conhece, existe mellitus 1, mellitus 2. A 1 normalmente é de cães, a 2 é de felinos, que é por conta do paciente não ter resposta à insulina. Isso acontece por conta deles serem obesos, né? Existem outras doenças que acometem, mas principalmente o gato obeso. Porque para nós, na sociedade, o bonito é o gato gordo. É o gato Garfield. Onde a gente dá um pouquinho de carne, que ele gosta. Leite. Batata frita do McDonald's. Nossa, Então, ele acaba sendo mais gordinho. Porque gato, ele gosta do sabor. Ele gosta muito disso. Nós sabemos como é difícil tratar um gato que, quando não gosta mais da ração, você compra outra. Ele também não gostou, daí você vai ter que comprar outra. Porque o gato, quando enjoa, ele não gosta, ele não vai comer mesmo. O gato morre de fome por não gostar da comida, né? Mas também quando gosta, né? E fica comendo esse monte de coisa. E daí ele não precisa vontade. Ele come até se esgotar. Sim, aí tudo vira excesso, vira obesidade e gera aquele monte de problemas, né? Problemas ortopédicos. E aí é uma bola de neve, né? Sim. Problemas endócrinos. Exatamente. E aí, muita outra coisa também, né? Problema de pele também, que os animais apresentam muito, né? Porque normalmente tem alergia alguns cães, alimentar. Né, que alergia tem alimentar. Da própria ração hipoalergênica, porque já deu frango. Já experimentou o tipo de proteína. Tem lá a proteína, né? Tem a proteína hidrolisada lá, né? Proteína hidrolisada de frango. Isso. E já passou na alimentação do cão o frango. Sim. Então, na alimentação natural, a gente pode usar pato, marreco, cordeiro, salmão. Então, muitas proteínas que são diferentes, né? Que não é do nosso costume, podemos encaixar nesse meio para que ele tenha uma qualidade de vida. Isso, a gente tem que utilizar uma proteína que ele nunca comeu, né? Que ele nunca utilizou na vida dele e aí vai fazendo a dieta de exclusão, né? Sim. Aí a gente consegue adaptar uma alimentação para ele que não vai desencadear alergias na pele. Sim. E às vezes é muito mais barato do que ficar tratando ele com uma doença, com uma ração veterinária, né? Fica dando medicação, corticoide a vida inteira. Então, fica dando corticoide pro cachorro, aí você causa outra doença no animal, né? Que é o hiperadreno, corticismo. Então, assim, quanto mais a gente conseguir evitar essas medicações, né? Não estou falando que não é para usar medicação, né? A gente usa. Né? Quando necessário, a gente vai utilizar, e não assim, em excesso. O animal... Conheço o tutor que tem o cachorro na casa. Meu cachorro tá coçando. Vou ali dar um corticoide para ele. E aí dá por um tempo e dá sem consultar nada. E aí fica dando corticoide. Quando vê, o bicho já tá com hiperadreno.
Já tá enorme, gordo, barrigudo, com a pele super fininha, pior ainda. E não tem cura, né? É uma doença endócrina que a gente não consegue. Não tem cura. A gente trata com medicação, né? Aí vai ter que entrar com medicação, não tem o que fazer. E aí parar com o uso de corticoide, né? Senão... O que é mais difícil ainda, né? Sim. O que é mais difícil, mas não é impossível. E assim, tudo depende muito do tutor, né? Lógico, a gente faz a prescrição, a gente dá as recomendações, mas se o tutor não colaborar, não fizer o tratamento corretamente, se a gente fala que não pode misturar frango na ração, porque não pode misturar frango na ração, não pode dar pão, né? E tem que ter paciência, né? Sim. Tudo que é crônico a gente não consegue resolver em uma semana. Isso é impossível, né? Tudo que é crônico a gente tem que ter muita paciência e tem que ter muita colaboração mesmo do tutor. O tutor tem que andar junto ali com a gente, né? A gente é uma parceria mesmo. Uma parceria. Né? Pensando sempre no bem-estar, na saúde do animal. Né? A gente vai tratar a doença, né? Mas os tutores têm que fazer a parte deles também. Né? Que é fazer tudo certinho o manejo e a prescrição certinha. E outra área legal, né? Mais na parte de feridas, pós-cirúrgico, é a utilização de laser terapia, né? O laser é excelente. Laser terapia. Tem uma cura, né, dos ferimentos muito rápido. Sim. Cicatrização de feridas. O laser a gente usa também em pontos de acupuntura para estimular, principalmente em animais que não têm uma boa aceitação de agulha, porque tem animal que é bravo, que é agitado, gato principalmente não aceita, agulha é difícil. Então a gente usa o aparelho de laser em pontos de acupuntura também, além de tratar feridas ou laser terapia, né, dentro da físio, né, com reabilitação, né, que é muito bacana, tem um resultado bem legal, o laser. Sim, e principalmente em lagartos também, né? Que eles têm, né, uma deficiência na parte de cicatrização. Sim. E na clínica de pets exóticos e silvestres é muito utilizada a parte de tratamento de medicina complementar, porque tem uma ótima resposta. Porque eles são uma área também nova, né? E está sendo cada vez mais estudada, cada vez mais aceita pela sociedade. Sim. Porque muitos animais, até em tratamentos, né, para pessoas, né, eu lembro de um amigo meu que ele tem uma clínica em Campinas e um projeto social, onde ele utilizava para crianças autistas, animais que eram mais velozes, tipo furão, crianças que corriam muito, ele utilizava tartarugas. Então, cada vez mais eles estão entrando tanto nessa parte de medicina integrativa, né, até para os humanos, né, porque essa parte de psicologia que os psicólogos principalmente utilizam, né, que é a terapia assistida a animais, também não deixa de ser uma terapia complementar. Sim. E também entra o médico veterinário nisso, porque para entrar num hospital, para entrar num asilo, para entrar numa escola, há necessidade disso. Tem uma professora que eu atendo, onde ela treinou seu cachorro para poder fazer tratamento numa sala de crianças autistas. Sim. Então, que tem, né, essa deficiência que tem que ser tratada com a maior delicadeza do mundo, porque não adianta nós colocarmos no meio do nada, né, um animal que possa transmitir, por exemplo, uma zoonose, que nem a giardia. Sim. Nós precisamos ter os exames, nós precisamos ter as vacinas. Um acompanhamento. Um acompanhamento médico. E quem faz isso somos nós. Eu os acho veterinários. Que, entrando, né, nessa questão, né, o veterinário trabalha muito também na saúde pública, né? A gente não trabalha, né? A gente trabalha com clínica médica, a gente trata, né, doenças zoonóticas que transmitem para os humanos, mas o médico veterinário, né, também está presente dentro da produção de alimentos, né? Então, desde lá da fazenda, do sítio, onde produz o alimento, né?
A carne também, que chega leite, manteiga, tudo que é derivado, né, do animal, né, tem ali o médico veterinário. Dentro do mercado, em mercados grandes, tem que ter um médico veterinário responsável. Dentro de um hospital também, né, dentro do SUS, tem médico veterinário. Então, é uma profissão muito ampla que as pessoas não conhecem tanto, né? Uma que eu gosto muito, até tem um programa na TV que é da fiscalização dos aeroportos, que sempre tem um médico veterinário lá também. Porque, né, às vezes você vai viajar com animal, você tem que levar o seu animalzinho para viajar. Aí lá tem o fiscal, né, do Ministério da Agricultura. Quando você viaja e vai para outro país e quer trazer algum alimento específico, né, é passado pela inspeção. Então, é uma profissão muito ampla, desde da parte integrativa, né, que a gente está falando, de saúde dos animais, mas também saúde pública, que envolve os humanos. Vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Centro de controle de zoonoses. Sim. Controle, a gente tem que fazer também, né, o controle populacional. Acho que tem que melhorar isso ainda aqui no Brasil. Né, porque, nossa, tem que melhorar muito, né? Porque ainda tem muito animal abandonado aí na rua e isso acaba gerando inúmeros problemas, né? Mas isso daí é um assunto só para isso, né? Só para isso. Muito amplo. É muito amplo. Seria um assunto bem legal. Né? Se vocês quiserem que a gente fale sobre isso, né? Deixa um comentário aí. Deixa um comentário. Se tiver alguma sugestão também, né? Que mais que a gente pode falar? Doutora Karen, um dia desse, na internação de felinos, eu vi algumas garrafas coloridas, né, que é água solarizada. Sim, queria entender um pouco mais sobre isso. É água solarizada, né? Eu coloco aquelas garrafas, coloco água filtrada naquelas garrafas, assim, não só para os animais, também a gente também pode tomar essa água solarizada. A gente deixa a água na garrafa e a garrafa a gente coloca tomando um banho de sol por 4 horas. Aí depois a gente deixa essa água, né, em temperatura ambiente e a gente vai beber essa água. De acordo com as cores daquelas garrafas, vai atuar em cada sistema do nosso organismo. Tanto o nosso, humano, quanto dos animais. E aí isso vai melhorar a parte energética, que vai melhorar também na parte física. Então ela funcionaria com suas diferenças como uma cromoterapia. Isso. Exato. A gente vai absorver de dentro para fora. Entendi. Em vez de ser de fora para dentro, seria de dentro para fora. Isso, exatamente. Por exemplo, aqueles animais que estão com diarreia, estão com dor abdominal, a gente utilizaria, por exemplo, uma cor laranja, que vai agir em todos os órgãos abdominais. Que legal. Aí é dividido por cores, e aí a gente trata junto com a cromoterapia, né? Que a gente pode usar a caneta, pode fazer banho também de cores, que eu não trouxe aqui a lâmpada, mas dá pra gente fazer também, e juntamente com a água, né, pra gente beber. Sim. E a gente vai colocando pros animais aos poucos, né, durante o dia ali, deixa ali a aguinha separadinha só para aquele paciente, só para agir naquela patologia, e vai dando aos poucos durante o dia. Que legal. E aí tem que ser naquele dia, né, não pode passar de 24 horas. E é uma coisa assim que você para pra pensar, é tão simples, né, e tem tanto benefício. Exatamente. Em desuso. Exatamente. Sim. Vai melhorar tanto a parte energética quanto a parte física. Sim. E você entrou comentou sobre a utilização de homeopáticos, né? Até o câncer é tratado com homeopático, né? Hoje em dia o Viscoalbum. Isso, exatamente. É um medicamento que cada vez mais está tomando espaço na oncologia. Isso. Lógico que utilizamos quimioterapias. Ele não é um medicamento para ser utilizado isolado, né? Ele não vai curar o câncer, né? Ele vai agir ali coadjuvante ao tratamento do câncer, né? Que seja quimioterápico, seja radioterápico, né? Qualquer outro que vai agir na alopatia juntamente. O que ele vai fazer é tentar diminuir a progressão da doença, né? Do câncer, né? metástases, né? Se diminuir tamanho de tumores, né? É isso que vai fazer. Ulcerativos, feios, né? Ele ajuda bastante nisso. Diminuir a inflamação, né? Diminuir a inflamação, mas são terapias, assim, incríveis, maravilhosas. Outro dia você levou, né? Tem lá, tá frasco no armário, ampola. A gente precisa de um paciente
para poder trabalhar com o Viscom que eu tenho lá. Sim, são terapias maravilhosas. Até um dia a gente estava conversando, né, sobre isso, sobre nutracêuticos, né, a utilização de alguns medicamentos para diminuição do câncer, que a gente estava discutindo aquele caso que poderia ser utilizado. E cada vez mais, eu acho importante isso ser comentado na nossa rotina, Sim. independente se a gente trabalha ou não, porque temos que levar informação ao tutor. Para a pessoa. Sim. Agora, se ele aceita utilizar, vai de tutor para tutor. Exatamente. Tratamentos existem vários, né, que a gente estuda, né, para promover o bem-estar animal. Tratamentos existem um monte e é a nossa obrigação passar todo tipo de tratamento para o tutor que a gente pode ser realizado naqueles pacientes. Né? Eu acho isso muito importante, né? A gente sabe que existe, né? E é nossa obrigação a gente passar para o tutor, mesmo que a gente não faça. Sim. Né? Indicar os tratamentos adequados. Tudo que tem para fazer naquele paciente, naquele caso, a gente tem que falar para o tutor. Né? Porque é muito fácil, né? Virarmos para um paciente e falar, não tem mais o que fazer, agora é eutanásia, ou o seu paciente vai ficar com dor do resto da vida. Não, a gente não está aqui para isso. A gente não está aqui para isso, né? A gente quer promover uma qualidade de vida. Sim. Né? Que é sem dor, né? Com qualidade de vida, né? Sem ficar vomitando, se alimentando, bebendo água e fazendo as suas necessidades adequadamente. Né? Mesmo em tratamentos paliativos, né? Não tem por que a gente condenar aquele paciente, né, gente? Eu acho isso tão triste. E em pensar que isso ainda acontece na veterinária, muito, né? Nossa, muito. Eu acho isso muito triste. Porque existem várias terapias. Muitos tutores já vêm com aquela mentalidade, já estou levando porque está com câncer, está condenado. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, está com dor. Já vão deixar, né? Eu vou deixar aqui, já vou eutanasiar, o sofrimento do animal acabou. Isso. Mas não é isso que acontece, né? É aí que cada vez mais. Isso, é esse momento que a gente tem que acolher esse tutor, né? Porque ele está perdido, não é por maldade. É porque já vem de uma crença, né? Já vem de uma crença de anos ali pensando que não tem mais o que fazer, né? Eu acho que uma coisa que acontece muito também, né? Mudando um pouco de assunto, é quanto à anestesia, né? Que o pessoal, por exemplo, chega algum animal idoso, né? Que precisa de alguma cirurgia, a pessoa fala, mas eu não vou operar porque ele já é velho. E isso não tem nada a ver. A gente precisa muito informar as pessoas que a idade não é um fator, né, na hora de fazer uma cirurgia, né? Tem outros, né? A gente vai, lógico, avaliar o paciente como um todo, fazer exames, né, pré-anestésicos, mas a idade em si não é algo que vai impedir. Qual foi o paciente mais velho que você já fez uma anestesia? Foi 17 anos e ele saiu vivo. Então, já tive paciente muito mais novo, de 1 ano, que veio a óbito. Sim. Então, não é a idade. Sim, a patologia que ele apresenta, que é a doença, são os exames. Às vezes, o paciente é idoso, mas tem todos os exames ótimos. E eu pego um paciente de 1 ano que tem piometra, já está com uma infecção generalizada, que é uma sepse. O idoso, com os exames ótimos, tem muito mais facilidade de sair de uma anestesia vivo, do que um paciente de 3 anos que tem uma piometra. Então, nós precisamos ver a qualidade de vida que ele tem, ver os exames de sangue, os exames cardiológicos dele e montar uma anestesia que vá suprir as necessidades dele. Cada anestesia é única, é individualizada. Não existe anestesia segura, existe a anestesia individualizada. Para cada paciente. A cada paciente, porque a anestesia segura para um paciente não é segura para um cardiopata. A anestesia de um cardiopata segura, vamos dizer, não é segura para um nefropata. Então eu preciso utilizar a medicação que vá trazer o mínimo de risco para o paciente, porque se ele já vai fazer a cirurgia, não as eletivas, né, mas as que são que mais caem na clínica, são aquelas emergenciais ou por uma doença
que há necessidade, né? Uma hérnia, vamos dizer que ainda temos um tempo para ser controlado dependendo da hérnia. Então, a fisiologia do paciente já não está a melhor, né? Não está o normal, né? Não tá, o risco é maior, com né? Homeostase. Então, nós vamos tirar ainda mais o paciente dessa homeostase, porque o organismo dele não está... como que eu poderia dizer? Acostumado a uma depressão por um período tão grande do sistema nervoso central, diminuição da respiração, porque isso ocorre, do batimento cardíaco, por conta das medicações. Mas vai acontecer em todo paciente? Vai acontecer como acontece em todo ser humano que é anestesiado. Não foge da anestesia humana a anestesia veterinária. Tanto que a maior parte dos medicamentos utilizados são iguais. São humanos, né? São humanos. O Propofol mesmo é uma medicação utilizada em quase todas as cirurgias. Sim. Né? O Propofol, mas eu quero só a anestesia inalatória. Nós não temos só essa anestesia inalatória, que é preconizado por todos como a melhor anestesia. Nós temos a ativa, temos a piva, que são anestesias que também vão ter um suprimento de oxigênio, né? Elas são mais seguras por conta disso, por ter a oxigenação do que na dissociativa não vai ter. Sim. Né? Não vai ter controle de dor. Qual o medo, né, deles? Mas eu não quero a dissociativa, por quê? Ela é perigosa, porque eu tenho que usar cada vez mais o anestésico, porque eu não tenho controle de dor, diferente de uma ativa, de uma piva, de uma inalatória, onde eu diminuo o gás anestésico, diminuo o medicamento anestésico, porque eu faço uma analgesia decente. Então é isso que vai ser, não é o medicamento, e sim a qualidade. Por isso que a nossa clínica é a primeira clínica de Itapetininga a sempre ter um cirurgião, um auxiliar e um anestesista. Sim. De Itapetininga não, da região, né? Da região. Né? Nossa clínica, nisso, é uma das pioneiras. É no mínimo, né? É o que tem que ter no centro cirúrgico, né? No mínimo. Não é porque nós somos médicos veterinários que não somos médicos, né? Não. Até acho que é errado até porque a gente falar veterinário só. Porque mesmo... nós estudamos também medicina. Sim, e mesmo porque a gente está tratando de um animal, mas aquele animal é membro de uma família, né? Às vezes, muitas vezes é considerado o filho das pessoas, né? Então a gente tem que tratar eles com muita segurança, com muito respeito, com muito profissionalismo, né? Sim. Não é porque é um animal que a gente vai fazer de qualquer jeito, não, de forma alguma, né? Aquele paciente é o membro de uma família e ele tem que ser tratado como tal, né? Sim. Então é por isso que... E hoje em dia a veterinária ela tá muito avançada, né? Antigamente não tinha nada dessas coisas de anestesia, de inalatória, de piva, de não sei o quê, né? Antigamente não tinha, agora quem diria uma tomografia, uma ressonância magnética, né? A gente tem que aproveitar tudo que está ao nosso alcance hoje. Exatamente, tudo para fazer diagnóstico. Nossa, quanta coisa que não tem. Né, para fazer diagnóstico. Já era considerada óbito do parvovirose, exatamente. Até um tempo atrás tinha cliente falando que parvovirose não tinha cura. Ai, gente. E ela era diagnosticada cheirando só as fezes, praticamente. Tá com um cheiro mais agridoce, mais podre. Hoje em dia a gente faz até transplante de microbiota intestinal, que é o transplante de fezes, que auxilia no tratamento de parvovirose. Imagina, gente, que não vai ter cura. A medicina veterinária, as pessoas acham é atrasado. Não é atrasado comparado à medicina humana. Mas não é tudo isso. Mas o que fica atrasado também são veterinários que ficam atrasados, ficam né? Restritos que ficam restritos, que não se atualizam, né? Agora a gente busca se atualizar, a gente busca novas terapias para promover um bem-estar melhor. Melhores equipamentos, melhores medicamentos, né? Tudo que promove ali possa promover um bem-estar melhor. Sim. Né? E acho que O que vocês acham? Tem mais alguma coisa pra gente poder falar? Não, acho que a gente falou tudo. Uma coisa legal.
Quantas terapias, essas terapias, né? Em quanto tempo que a gente pode utilizar elas? O que vocês acham? A vida toda, desde a melhor que nasce resposta. E até quando o animal vem a óbito. Exatamente, sempre. Acupuntura, sempre que precisar, canabidiol, tudo. Em todas as áreas da veterinária. A acupuntura, né, dependendo do caso, tudo. Né, alguns pacientes que têm problema na coluna, né, que tem discopatia, a gente faz... Acho que é assim que é diagnosticado, né, doutora? A gente já inicia, né, para promover a analgesia. Costumo fazer uma sessão a cada semana, né, por 1 a 2 meses. Aí depois a gente faz a manutenção, vai diminuindo a cada 15 dias. E aí chega uma vez por mês, né, pro resto da vida, porque é uma doença que, né, muitas das vezes não tem cura. E aí a gente trata com analgesia da acupuntura, com físio, com canabidiol, com uso de células-troncos, outras doenças, né. Mas, assim, sempre a gente pode usar. A homeopatia também pode utilizar o resto da vida. Eu mesma faço uso de homeopatia também, né? Exatamente, porque a gente não vai tratar a doença, né? A gente vai tratar o indivíduo como um todo, né? A gente vai utilizar aqueles medicamentos que vão agir, né? Causar um equilíbrio, causando né? um equilíbrio no organismo, né? Eu mesmo tenho muito resfriado quando saio e tomo um vento, por exemplo, né? Então eu faço uso disso, isso reduz bastante os sintomas depois. Uma coisa legal que eu faço no pós-cirúrgico, né? É colocar musicoterapia, que o Dr. Lucas mencionou na hora da anestesia, e a cromoterapia. Legal. No pós-cirúrgico. Tem uma ação muito benéfica. Os animais, no retorno anestésico. Os animais, eles voltam muito mais tranquilos. Eu acho que a gente poderia gravar um vídeo, né, um dia. Vamos gravar. Um vídeo sem contar que fica aquele ambiente gostoso, né? Se na trabalha internação. mais feliz, o animal acorda mais tranquilo, mais relaxado, se sente mais à vontade, né? Não aquele clima, né? Assim, todo mundo tenso, todo mundo tenso, e os tutores que têm, né, animais em casa, que são um pouquinho mais ansiosos, quiserem testar, existem playlists no Spotify, que é o Relax My Cat e o Relax My Dog. Então, poderia começar a colocar para ver como que os seus animais começam a sentir, reagem. Eles com medo. Mas procurarem essas alternativas, porque às vezes vocês olham a gente falando e acaba caindo de descrédito, porque vai procurar um colega que é mais antigo, não confia tanto. Eu e a doutora Carol passamos por isso com um paciente que eu atendi, onde a gente teve que tentar conversar mais e ainda não conseguiu convencer que funcionava. Então, é interessante os ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, pesquisar e levar os veterinários essas novas alternativas que existem, que estão cada vez mais tomando seu espaço na medicina veterinária e na medicina humana. Sim, e as ferramentas estão aí, né? Sim. Só a gente utilizar da forma correta, né? Sim, com certeza. Principalmente porque cada vez mais o conhecimento está mais fácil de ter. A Sim, internet está para isso. Exatamente. Bom, mas é Acho isso. né? A gente agradece quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar um comentário ou entrar em contato com a gente da clínica, né? Estamos à disposição para qualquer coisa, né? Seja atendimento, seja dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigada. Segue a gente nas redes sociais, curta, compartilha, deixa seu comentário pra gente, que a gente vai estar fazendo um outro podcast, a gente vai estar respondendo todas as perguntas. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.